Olá, pessoal! Hoje eu queria conversar com vocês de uma forma um pouco diferente. Faz algumas semanas que o YouTube vem desmonetizando diversos vídeos antigos do canal, principalmente vídeos publicados há cerca de 2 anos. Eu preferi esperar antes de falar sobre isso, mas infelizmente isso continua acontecendo. A verdade é que não sabemos qual será o rumo do Diário dos Pesadelos nos próximos meses. Essa onda de desmonetizações causou uma queda muito grande na receita do canal. Com isso, infelizmente, vou precisar cancelar a assinatura de algumas ferramentas que utilizo para tratar, restaurar e editar os áudios dos relatos. São ferramentas extremamente caras, mas que sempre fizeram parte do processo para entregar a qualidade de narração que vocês conhecem. Infelizmente, isso também pode acabar afetando um pouco a qualidade do áudio dos próximos vídeos. Sempre fiz questão de entregar a melhor experiência possível para vocês, mas sem essas ferramentas talvez eu não consiga manter exatamente o mesmo padrão por um tempo. Muita gente já perguntou por que o canal nem sempre consegue publicar vídeos com mais de 1 hora de duração. O motivo é simples. Chegar ao resultado final que vocês escutam leva muito tempo, ainda mais o canal não sendo minha principal fonte de renda. Cada relato passa por um processo de tratamento de voz, revisão e montagem. Produzir vídeos diariamente já é um grande desafio, e fazer isso mantendo um padrão de qualidade acaba exigindo muitas horas de trabalho. Confesso que nos últimos tempos tenho me sentido bastante cansado da plataforma. Não é apenas pelas desmonetizações. Também é muito desanimador ver canais repostando nossos vídeos sem qualquer autorização e, em alguns casos, conseguindo até mais visualizações do que o conteúdo original. Depois de tantas horas dedicadas a cada vídeo, ver esse tipo de situação acontecendo acaba tirando um pouco da motivação. O Diário dos Pesadelos já existe há mais de 3 anos, e durante esse tempo passamos por muitas mudanças, conhecemos histórias incríveis e construímos uma comunidade que eu jamais imaginei ter quando publiquei os primeiros vídeos. Vamos seguir até onde der. Independentemente do que aconteça daqui para frente, quero agradecer a cada pessoa que fez parte dessa caminhada. Vocês não são apenas números em uma tela. Ao longo desses anos conheci pessoas incríveis, li milhares de mensagens, acompanhei momentos difíceis e felizes de muitos de vocês. Mesmo sem estar presente no dia a dia, eu realmente sinto que muitos de vocês são meus amigos. Pode parecer estranho dizer isso pela internet, mas é exatamente assim que eu me sinto. Obrigado por cada comentário, por cada compartilhamento, por cada história enviada e por cada noite em que vocês escolheram fazer companhia ao canal. Se um dia esta jornada chegar ao fim, quero que saibam que ela valeu a pena por causa de vocês. Muito obrigado por tudo. Olá, aqueles que me ouvem. Quero compartilhar algo que aconteceu durante muitos anos na casa onde cresci. É uma história estranha. Nunca vimos aparições, nem ouvimos vozes. Para ser sincero, se não fosse pelo fato de toda a minha família ter vivido isso ao mesmo tempo, provavelmente eu acharia que tudo não passou da minha imaginação. Morávamos em um pequeno vilarejo. Naquela época, as casas ficavam muito distantes umas das outras. A mais próxima da nossa estava a cerca de 100 metros, não havia comércios por perto, e tudo começou quando eu tinha 8 anos. Certa madrugada, acordei por causa de um cheiro muito forte de pão recém-assado. Era um cheiro extremamente intenso, exatamente como entrar em uma padaria logo depois que os pães acabam de sair do forno. Pensei que minha mãe tivesse acordado cedo para preparar o café da manhã, mas a cozinha estava apagada e meus pais continuavam dormindo. Naquela manhã, percebi que minha irmã também havia acordado por causa do cheiro, mas ninguém deu muita importância. Achamos que o vento havia trazido o cheiro de algum outro lugar. Só que aquilo voltou a acontecer na noite seguinte.
E na outra. E na outra. E na outra também. Depois de algumas semanas, percebemos algo muito estranho. Acontecia sempre no mesmo horário, entre 4 e 4:30 da madrugada. Não importava se fazia muito calor, se estava chovendo ou ventando forte. O cheiro surgia com a mesma intensidade durante cerca de 5 minutos e, de repente, desaparecia completamente. Meu pai começou a levantar toda vez que isso acontecia para sair até a rua. Pensava que talvez alguma padaria próxima abrisse naquele horário e por algum motivo o cheiro chegasse até nossa casa. Mas nunca encontrou nada. Ele caminhou por várias ruas ao redor da casa e o cheiro simplesmente só existia dentro do nosso terreno. Não havia padarias nem casas com alguém acordado. Com o passar do tempo, ele desistiu de procurar uma explicação. Na verdade, aquilo acabou fazendo parte da nossa rotina. Se alguém acordava durante a madrugada e sentia aquele cheiro, já sabia aproximadamente que horas eram. Minha mãe até dizia que, quando aquilo acontecia, sabia que ainda faltava cerca de 1 hora para levantar e simplesmente voltava a dormir. Os anos passaram assim. Nunca aconteceu mais nada além daquele cheiro. Quando completei 15 anos, nos mudamos para outra casa, em outro bairro. Lá, aquilo nunca mais aconteceu. Fosse o que fosse, aquele cheiro permaneceu na antiga casa. Mas a parte mais importante da história vem agora. Há pouco tempo encontrei uma vizinha da infância, que ainda mora perto daquela casa, e acabamos falando sobre o bairro. Perguntei se ela sabia quem morava lá atualmente. Ela respondeu que não tinha muito contato com os novos moradores, mas comentou uma coisa que me deixou arrepiado. Montaram uma padaria ali, justamente na casa que um dia foi o meu lar. Sempre acho isso bizarro. Há alguns meses fomos visitar minha tia Berenice em sua casa nova. Passamos momentos muito agradáveis, mas como já estava tarde, resolvemos dormir por lá, em um quarto vazio que hoje funciona como escritório. Enquanto jantávamos, houve um problema na rede elétrica e tivemos que terminar a refeição à luz de velas. Com nossos rostos mal iluminados pelas pequenas chamas que tremulavam sobre a mesa, criou-se o clima perfeito para contar histórias de terror. As histórias que nós conhecíamos, incluindo as da minha tia Berenice, já haviam sido contadas tantas vezes que todos sabiam de cor e salteado. Brenda nos ouviu pacientemente até chegar a vez dela. O que nos contou naquela noite ainda hoje me causa desconforto e arrepios. A esposa da minha tia é do norte, de um pequeno lugar que ela não consegue visitar há anos por causa da violência que tomou conta da região. Quando ainda era criança, aconteceu algo terrível naquele lugar. Não muito longe da casa dela havia uma propriedade enorme. No começo era apenas uma casinha simples, mas seus donos enriqueceram muito rapidamente. Assim que puderam, compraram todos os terrenos ao redor e construíram algo monumental. Era praticamente uma pequena vila nos limites do povoado. A casa principal era dos pais, e as demais foram construídas para cada um dos filhos. Quem chegou a entrar na propriedade antes de ela ser abandonada dizia que tudo era impecável e muito bem cuidado. Havia caminhos de pedra, jardins, fontes e piscinas. Toda a propriedade era cuidada por uma única jovem chamada Micaela. Ela era da Venezuela, mas um dia apareceu no povoado sem avisar ninguém e sem ter para onde ir. Acreditava-se que tivesse chegado acompanhando um dos trabalhadores que ajudaram na construção da propriedade. Porém, quando a obra terminou, ela foi abandonada e ainda estava grávida. Os donos da fazenda ofereceram moradia, comida e um salário em troca de que ela cuidasse de tudo. Micaela era extremamente dedicada, continuando a trabalhar com empenho até os últimos meses da gestação. Ela era muito grata à família por tê-la acolhido, lhe dado trabalho e uma oportunidade de recomeçar. Então o bebê nasceu,
O menino não parava de chorar. Dia e noite gritava como se estivesse sentindo uma dor insuportável. Naquela época, ninguém sequer cogitou levá-lo à capital para ser examinado por um neurologista. Em vez disso, o levaram a uma curandeira que o banhou com águas turvas. A única consequência daquela consulta foi o bebê contrair uma pneumonia. Os vizinhos ouviam o choro constantemente. Como a propriedade ficava afastada, isso não chegava a incomodá-los. Mas os moradores da casa grande já estavam completamente enlouquecidos com aquele som incessante. Primeiro transferiram Micaela e seu filho para o fim do terreno, em um quartinho que nem sequer tinha banheiro por perto. A partir desse momento, o tratamento que recebia mudou completamente. De um dia para o outro, passaram a chamá-la para trabalhar cada vez mais cedo e só a liberavam muito tarde. Além disso, quase não lhe davam tempo para cuidar do filho. Eles não queriam demiti-la, queriam que ela fosse embora por conta própria. Até que um dia aconteceu algo aterrorizante. Micaela estava organizando as pedras do caminho principal quando, de repente, o choro do bebê parou. Aquilo era extremamente estranho, principalmente porque isso nunca acontecia quando ela estava longe dele. Ela imediatamente se levantou para ir verificar o que havia acontecido, mas a dona da casa a impediu. Disse que ela não saísse dali, pois acabaria acordando a criança e ela voltaria a chorar. Micaela tentou acreditar nas palavras da senhora, convencendo-se de que o menino finalmente havia adormecido. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que havia algo muito errado. Quando terminou de colocar a última pedra no lugar, saiu correndo até o fundo do terreno. 2 intermináveis horas haviam se passado e o menino continuava em absoluto silêncio. Mais tarde, ao prestar depoimento às autoridades, Micaela contou que, ao se aproximar do quartinho, viu os netos dos donos escondidos entre as árvores, como se estivessem esperando assistir a algum espetáculo. Ela não conseguia ver o bebê. Havia um travesseiro pesado colocado sobre o cesto onde ele dormia. Quando retirou o travesseiro, encontrou o corpinho completamente rígido. O rosto estava arroxeado, mas ao mesmo tempo muito pálido. Em uma das bochechas havia um pequeno corte superficial. Na testa estava colado um adesivo de um personagem de desenho animado. Micaela soltou um grito tão desesperador que foi ouvido em todo o povoado. Saiu da casa cambaleando, ofegante, enxergando tudo vermelho de tanto desespero. Naquele mesmo instante, os netos dos proprietários correram em direção à casa principal, olhando para trás de tempos em tempos para ter certeza de que ninguém os seguia. Ela nunca soube se aquilo havia sido apenas uma brincadeira cruel das crianças ou se os próprios donos da propriedade haviam mandado que fizessem aquilo. Naquele momento, Micaela só desejava morrer. Mas, como ela mesma declarou durante o interrogatório, foi justamente naquele dia que tomou sua primeira decisão consciente. Escondeu tão bem sua dor e sua fúria que ninguém da casa grande conseguiu perceber. Naquela noite, porém, ninguém conseguiu dormir. Ela não pediu ajuda para ninguém. Sozinha levou o pequeno corpo até o mato e ali deu sepultura ao filho. Nas semanas seguintes, trabalhou como nunca. Agia como se absolutamente nada tivesse acontecido. Sempre que alguém comentava. Como a casa ficou silenciosa, não é? Ela mordia os próprios lábios até fazê-los sangrar. Mesmo assim, apenas sorria e respondia que sim. Até que chegou um sábado. Quase toda a família estava reunida com os avós. Era uma manhã amena e tranquila. O momento perfeito para enlouquecer. Sem que ninguém percebesse, Micaela fechou cuidadosamente todas as janelas. Depois começou a trancar e bloquear uma por uma as portas da casa. Quando todos sentiram o cheiro de gasolina, já era tarde demais. As chamas consumiram todos em questão de minutos. Os netos não estavam na casa quando o incêndio começou. Eles foram encontrados amarrados. Tinham pequenos cortes nas bochechas, adesivos de personagens de desenhos animados colados na testa
e o mesmo travesseiro cobrindo seus rostos. Quando os vizinhos viram o incêndio e a enorme coluna de fogo, correram para ajudar. Mas já não havia mais ninguém que pudesse ser salvo. A avó foi a última a ser encontrada. Seu corpo estava soterrado sob um enorme monte de pedras, como se fosse uma espécie de túmulo improvisado em um dos cantos da propriedade. Eram justamente as pedras do caminho principal da casa. Não restou ninguém para chorar aqueles mortos. Não houve velório, nem enterro. Ninguém jamais soube o que fizeram com seus corpos. Quanto a Micaela, ela foi levada por pessoas da região. Em pleno anos 80, foi condenada à morte por outras pessoas. Permaneceu 3 meses longe do povoado. Quando finalmente a trouxeram de volta, estava presa dentro de uma gaiola instalada na carroceria de uma caminhonete. Levaram-na até a propriedade, agora completamente abandonada. Nos fundos do terreno, perto do pequeno quarto onde seu filho havia morrido, ela foi enforcada. Os moradores foram convidados a assistir ao macabro espetáculo. Mas ninguém aceitou entrar na propriedade. Diziam que aquelas terras ainda exalavam um forte cheiro de carne queimada. Até hoje, o choro daquele menino ainda pode ser ouvido ao longe, vindo da direção onde ficava a antiga Casa Grande. Isso não acontece todas as noites, mas quando acontece, o choro ecoa até o amanhecer. Hoje a casa já não existe mais. Mesmo assim, Brenda contou que muitas pessoas entraram no terreno para explorar o lugar e observar o que restava da propriedade. Havia um detalhe que permaneceu até os últimos dias em que aquelas ruínas ainda existiam. O caminho de pedras continuava sempre impecável, intacto, completamente diferente do restante da propriedade, que havia sido saqueada, vandalizada e reduzida a ruínas. Todos nós já tentamos encontrar uma explicação para isso, mas sinceramente não conseguimos. Tudo aconteceu quando eu estava prestes a completar 10 anos. Meu pai foi transferido temporariamente para outra cidade por causa do trabalho e o dono da empresa ofereceu uma casa que estava desocupada. Disse que poderíamos usá-la pelo tempo que fosse necessário. Se quiséssemos ficar ali, tudo bem. Se preferíssemos procurar outra casa, também tudo bem. Mas aquela casa sempre estaria disponível. Meu pai aceitou porque economizaríamos uma boa parte do aluguel, além de ela ficar perto do escritório. Era uma casa bastante grande, embora antiga. Nos fundos havia um jardim amplo e no final do terreno um pequeno cômodo separado da residência principal. Era uma construção estranha, porém simples, feita de blocos, com telhado de zinco e uma única janela pequena e alta, parecida com a de um banheiro. Parecia um depósito onde antigamente guardavam ferramentas, materiais de jardinagem ou algo do tipo. Quando recebemos as chaves, o chefe do meu pai comentou que aquele quartinho estava vazio havia muito tempo. Disse que, se quiséssemos, poderíamos usá-lo para guardar coisas do jardim, embora ele preferisse mantê-lo vazio por causa do estado deteriorado da construção. Não houve nenhum aviso estranho nem nada parecido. À tarde, meu irmão e eu jogávamos futebol no jardim e, embora o quartinho ficasse praticamente na posição de uma trave, quase nunca prestávamos atenção nele. A primeira vez que aconteceu algo estranho foi numa noite em que minha mãe saiu para recolher as roupas do varal. Quando voltou, comentou quase sem dar importância que a porta do quartinho estava aberta. Meu pai pensou que algum de nós tivesse entrado ali por curiosidade e simplesmente foi fechá-la. Lembro até que ele perguntou se tínhamos brincado lá dentro e nós dois respondemos que não. O assunto morreu naquele momento. Na noite seguinte aconteceu exatamente a mesma coisa. Dessa vez a porta voltou a aparecer aberta entre 10 e 11 horas da noite. Ninguém soube dizer o horário exato, porque ninguém estava prestando atenção nisso.
Simplesmente em algum momento da noite, alguém olhava para o jardim e a via aberta. Meu pai pensou que talvez não a tivesse fechado direito na noite anterior, então voltou a fechá-la sem dar muita importância ao caso. Quando aconteceu pela terceira vez na terceira noite consecutiva, ele começou a ficar irritado. Inspecionou a porta inteira pensando que talvez estivesse empenada ou que a fechadura já não funcionasse direito. Retirou a porta, a recolocou, apertou as dobradiças e até trocou a maçaneta por uma completamente nova. Durante o dia, porém, ela fechava perfeitamente. Era preciso girar a maçaneta com certa força para abri-la, então não parecia possível que se movesse sozinha. Mesmo assim, naquela mesma noite, voltou a abrir. Então ele instalou uma trava metálica. Achou que dessa forma não haveria mais como ela se mover. Também não funcionou. A porta continuou aparecendo aberta todas as noites, exatamente da mesma forma. Depois comprou um cadeado grande e trancou a porta pelo lado de fora. Lembro perfeitamente dele dizer algo como: "Agora eu quero ver quem vai abrir essa bodega." Nós até rimos, porque aquilo já parecia uma disputa pessoal entre meu pai e aquele quartinho. Mas também não adiantou. A porta continuava aparecendo aberta todas as noites. O cadeado permanecia fechado e exatamente no lugar onde deveria estar, mas a folha da porta aparecia aberta de qualquer maneira. Até hoje não entendo como aquilo era possível, porque nunca vimos o cadeado quebrado ou forçado. Foi então que meu pai decidiu passar a noite acordado para descobrir o que estava acontecendo. Era o jeito quase científico que ele tinha de tentar identificar a causa. Depois do jantar, certa noite, ele levou uma cadeira para o quintal e se sentou em um ponto de onde podia observar o quartinho sem perdê-lo de vista. Minha mãe estava na cozinha lavando a louça e eu fazia a lição de casa na mesa da sala de jantar. Dali também conseguíamos enxergar perfeitamente a porta. Devia ser por volta das 10h30 quando ouvimos o barulho. Foi um clique muito nítido. Exatamente o mesmo som que uma fechadura faz quando alguém abaixa a maçaneta para abrir uma porta. Nós três levantamos os olhos ao mesmo tempo. A porta começou a se abrir muito devagar. Foi se afastando do batente pouco a pouco, até ficar completamente aberta, como se alguém a estivesse empurrando por dentro com toda a calma do mundo. Meu pai correu imediatamente até lá. Nós fomos atrás dele. O interior continuava completamente vazio. O chão estava coberto por uma camada de poeira, porque nunca entrávamos ali e não havia pegadas recentes. A pequena janela permanecia fechada pelo lado de dentro. Também não havia animais, galhos ou qualquer outra coisa que pudesse explicar o que acabáramos de ver. A única coisa de que me lembro é que o cômodo parecia extremamente silencioso. Do lado de fora ainda era possível ouvir os grilos e os cachorros das casas vizinhas, mas ao cruzar a porta parecia que todos aqueles sons ficavam muito distantes. Naquele momento não comentamos nada sobre isso, porque achamos que fosse apenas impressão. Mas anos depois, minha mãe confessou que havia sentido exatamente a mesma coisa. Depois daquela noite, desistimos de tentar manter a porta fechada. Meu pai disse que estava cansado daquilo e que se ela queria ficar aberta, então que permanecesse aberta. Também resolveu conversar com seu chefe. Perguntou diretamente se aquela porta tinha algum problema, se mais alguém possuía chaves do terreno ou se já haviam tentado consertá-la anteriormente. Segundo meu pai, o homem acabou admitindo que a porta não tinha defeito algum e que, na verdade, a família que morou ali antes de nós havia relatado exatamente a mesma coisa. A porta se abria durante a noite. Meu pai perguntou se eles tinham encontrado alguma explicação. O homem respondeu que não. Depois acrescentou algo que nunca havia mencionado quando nos emprestou a casa. Disse que os antigos moradores haviam parado de fechar aquela porta porque, por alguma razão, chegaram à conclusão de que ela se abria todas as noites para que alguém pudesse sair. Meu pai ficou irritado
porque achou que se já existiam antecedentes, deveriam ter contado isso antes de nos oferecer a casa. O homem pediu desculpas e garantiu que nunca havia acontecido nada além disso. Ninguém jamais tinha visto pessoa alguma, e nunca ocorreu nenhum acidente ou algo realmente grave. Pode parecer absurdo, mas todas as noites, quando a porta se abria, os grilos paravam de cantar por alguns segundos, mas depois voltavam ao normal. No começo pensei que fosse coincidência, mas aquilo aconteceu tantas vezes que passei a esperar por esse momento. Primeiro vinha o clique da fechadura, depois alguns segundos de silêncio, então os grilos voltavam a cantar. Nunca contei isso aos meus pais, porque achei que diriam que eu estava imaginando coisas. Anos mais tarde, quando voltamos a falar daquela casa, minha mãe comentou exatamente a mesma coisa sem que eu tivesse mencionado o assunto. Havia ocasiões em que tentávamos ignorar tudo aquilo. Jantávamos, assistíamos televisão, fazíamos nossas tarefas como qualquer outra família e de repente ouvíamos o clique. Alguém levantava os olhos por hábito, víamos a porta aberta e continuávamos fazendo o que estávamos fazendo. Agora que me lembro, acho que essa era a parte mais estranha de todas. O ser humano acaba se acostumando até mesmo com aquilo que não faz sentido. Não me lembro exatamente quanto tempo moramos ali. Talvez 6 ou 7 meses, tempo suficiente para que meus pais encontrassem outra casa e nos mudássemos. No dia em que retiramos os últimos móveis, meu pai passou pelo jardim uma última vez. Antes de subir no caminhão de mudança, olhou para o quartinho e brincou. Agora é a vez de outra pessoa abrir essa porta porque nós estamos indo embora. Todos rimos e partimos. Durante muitos anos não voltamos a falar sobre o assunto. Até o velório do meu pai. Lá conversei por alguns minutos com seu antigo chefe, o proprietário da casa. Em determinado momento o assunto acabou surgindo e eu perguntei se eles tinham conseguido resolver o problema da porta daquele quartinho. Ele respondeu que sim. Perguntei o que havia sido feito. Então me contou que alguns anos depois de nossa mudança, decidiu demolir completamente o cômodo porque estava muito deteriorado. O telhado havia desabado por completo. Eu respondi que então finalmente o problema tinha acabado. Se já não existia uma porta para ser aberta, nada mais poderia incomodar as pessoas. Mas não. Ele disse que a partir de então, por volta das 11 da noite, exatamente o horário em que a porta costumava se abrir, começou a aparecer um senhor no jardim. Um homem que parecia procurar aquele quartinho e que sempre desaparecia no instante em que alguma luz era acesa. Desde então, e até hoje, segundo ele, as cortinas que dão para o quintal permanecem fechadas durante a noite. A primeira coisa que quero deixar clara é que eu não sou uma vítima. Nunca fui e não será agora que me farei. O que aconteceu comigo aconteceu porque, em algum momento, baixei a guarda com alguém que não merecia que eu abaixasse. Foi um erro meu, que paguei caro e pelo qual me responsabilizei da única forma que faz sentido se responsabilizar por um erro: resolvendo-o. Conto isso porque tenho vontade de contar. Não para que me entendam, nem para que me absolvam. Se alguém ouvir isso e me julgar, que julgue. Todo mundo julga aquilo que não entende ou aquilo que inveja. Pela minha experiência, na maioria das vezes, essas duas coisas são a mesma. O que também digo desde o princípio é que tudo o que vou contar é verdade. Não tenho motivo para mentir e tampouco tenho esse hábito. Mentir exige memória e eu prefiro não carregar esse peso. Tenho 55 anos. Vivi mais nesses 50 anos do que muita gente vive em 80. Não porque tive sorte, mas porque aprendi cedo que sorte é para quem fica sentado esperando, e eu nunca fui do tipo que espera. Tudo o que construí, construí sozinha,
com o que tinha e com o que fui conquistando. Ninguém me deu nada. Ninguém abriu portas para mim. As que se abriram, abriram porque encontrei uma maneira de abri-las. E as que não se abriram, eu contornei. Digo isso porque é importante entender quem eu sou para compreender o que veio depois. Para entender por que o que Marcos fez não foi apenas uma traição nos negócios, mas algo de natureza completamente diferente. E para entender por que o que eu fiz foi a única coisa que poderia ter feito. Comecei do absoluto zero. Não daquele zero romântico de quem diz que começou sem nada, mas tinha família para dar apoio ou estudos pagos. Zero de verdade. Sem rede de segurança e sem respaldo. Foi numa época em que não havia muito espaço para uma mulher que quisesse administrar os próprios negócios, pelo menos nos ambientes em que eu circulava. Aprendi rapidamente que em certos mundos uma mulher tem duas opções. Ou se torna o enfeite de alguém, ou se torna mais necessária do que qualquer enfeite. Escolhi a segunda opção. Custou mais caro, mas durou mais. Durante 15 anos construí algo. Não vou dizer exatamente o que, porque isso não importa para esta história, e além disso, não pertence a ninguém além de mim. O que importa é que funcionava. Era completamente meu. Eu conhecia cada parte daquilo melhor do que qualquer outra pessoa, porque fui eu quem o criou. Eu tinha contatos. Tinha reputação do tipo que realmente importa. Não a que aparece nos jornais, mas a que circula de boca em boca entre as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Tinha dinheiro suficiente para não me preocupar com dinheiro, que é a única liberdade real que existe. E eu tinha Marcos. Marcos Bronze entrou na minha vida há cerca de 12 anos. Na época eu já trabalhava havia bastante tempo e ele era alguém que acabara de perder um cargo importante e procurava onde se reerguer. Era inteligente. Isso eu não vou negar. Tinha um tipo de inteligência prática que eu valorizo, porque é a que realmente serve. Não a dos livros, mas a de ler situações, pessoas e saber qual movimento fazer em cada momento. Gostei dele desde a primeira conversa, o que por si só já era raro, porque eu não sou do tipo que se identifica facilmente com as pessoas. Começamos trabalhando juntos. Depois, fomos mais do que isso. Nos ambientes em que nos movíamos, misturar vida profissional e pessoal não era exceção, mas regra. Você passa mais tempo com seus sócios do que com qualquer outra pessoa, e a confiança exigida por esse tipo de trabalho é a mesma exigida por qualquer outra forma de intimidade. 10 anos juntos. Metade parceiros amorosos, metade sócios. Como já disse, era uma relação em que a linha entre uma coisa e outra nunca ficou completamente clara. Isso não me incomodava. Eu não precisava de linhas claras. Precisava que as coisas funcionassem. E funcionavam. O que eu não vi, ou não quis ver, foi que Marcos já estava construindo uma saída havia muito tempo. Não de uma hora para outra. Com a paciência de alguém que sabe que precisa fazer tudo direito porque fazer errado traz consequências. Foi movendo as peças devagar. Contatos que passaram a ser dele sem que eu percebesse completamente. Informações que foi acumulando. Acessos que foi consolidando. Tudo isso enquanto continuava sendo o Marcos de sempre. O homem que chegava com a conversa certa e a atitude certa. E eu não enxerguei o que existia por baixo de tudo aquilo porque não queria enxergar. No dia em que foi embora, levou tudo o que pôde. E descobri que ele podia levar muita coisa. Não vou dizer que fiquei completamente surpresa. Vou dizer que fiquei mais surpresa do que deveria ter ficado. E isso me incomoda mais do que a própria traição. Porque baixei a guarda. Porque permiti que ele chegasse a lugares onde ninguém deveria chegar. Confundi 10 anos de convivência e confiança mútua com algo que não era. Esse erro eu não vou cometer de novo. O mês seguinte à partida de Marcos foi o período mais complicado da minha vida. E é o único sobre o qual não gosto de falar em detalhes, porque ainda me custa.
e eu não sou do tipo que gosta de demonstrar aquilo que lhe dói. Caí com força. As coisas que Marcos levou não podiam ser substituídas imediatamente e os contatos que levou consigo fecharam portas que eu não conseguia abrir pelo lado de fora. Houve vários meses em que me vi numa posição em que jamais havia estado e que não pretendia tolerar por mais tempo do que fosse estritamente necessário. Foi nesse período que ouvi falar de Celestino. Seu nome chegou até mim através de uma mulher que eu conhecia havia anos. Daquelas pessoas que sabem coisas que a maioria não sabe e que, quando falam, não enfeitam nada. Ela me disse que se eu queria recuperar o que havia perdido e equilibrar aquilo que tinha sido desequilibrado, deveria procurar Celestino. Disse também que ele não era barato. Que não trabalhava para qualquer pessoa. Mas que aquilo que fazia funcionava. Também me advertiu para ouvir com atenção tudo o que ele dissesse. Segundo ela, Celestino fazia advertências uma única vez e jamais as repetia. Respondi que eu sempre escutava com atenção. Ela me lançou um olhar que naquele momento não interpretei corretamente. Celestino vivia numa casa que, vista de fora, não tinha nada que a diferenciasse de qualquer outra. Por dentro, era diferente. Não de uma forma decorativa, mas funcional. Era o tipo de espaço organizado em torno de um trabalho específico, onde cada objeto ocupava um lugar determinado porque, em algum momento, precisou ser encontrado rapidamente. Era um homem de cerca de 70 anos, magro, com aquela calma típica das pessoas que já viram de tudo. Recebeu-me sem cerimônia. Ofereceu-me café e perguntou do que eu precisava. Contei sem rodeios porque esse é o meu jeito e porque percebi que Celestino não era um homem que apreciasse rodeios. Ele ouviu tudo até o fim, sem me interromper. Quando terminei, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois disse que o que eu pedia era possível. Que o Palomayombe podia trabalhar nas duas direções de que eu precisava. Recuperar o que era meu e fazer com que aqueles que me haviam tirado isso recebessem aquilo que lhes correspondia receber. Essa tradição não é muito comum aqui em nosso país, então recomendo dar uma pesquisada. Bom, ele disse que eram pedidos legítimos dentro daquilo com que trabalhava e que possuía os meios para atendê-los. Em seguida, informou quanto cobraria. Era uma quantia considerável. Aceitei sem negociar. Naquele momento eu sabia que não estava em posição de negociar e também sabia que o que ele pedia valia exatamente aquilo que cobrava. Depois vieram os avisos. 3 advertências, ditas em ordem e com a mesma pausa entre uma e outra. A primeira era que aquilo que se coloca em movimento nem sempre para onde esperamos que pare. Que o Palomayombe trabalha com uma força que possui sua própria lógica e que essa lógica nem sempre coincide exatamente com a intenção de quem faz o pedido. A segunda era que o trabalho tem um custo que vai além do dinheiro. Que esse custo nem sempre se manifesta imediatamente ou de maneira evidente, mas que chega. E que, quando chega, é preciso estar disposto a pagá-lo sem reclamar, porque se foi devidamente advertido. A terceira era que, uma vez iniciado, o trabalho não pode ser interrompido pela metade. Que se, em algum momento, eu decidisse que não queria continuar, essa não seria uma opção disponível. Eu disse que entendia. Celestino me olhou com a mesma expressão que a mulher havia usado quando me recomendou procurá-lo. Então disse que estava bem. Que começaríamos na semana seguinte. Não vou descrever em detalhes o que ele fez durante as semanas em que trabalhou. Há partes para as quais não tenho palavras. E há partes que não me pertencem para serem contadas. O que posso dizer é que não era nada parecido com o que as pessoas imaginam quando pensam em feitiçaria de filmes. Era trabalho, no sentido mais literal da palavra. Metódico. Sério. Conduzido por uma lógica interna que eu não compreendia completamente, mas que percebia como coerente. Celestino não explicava o que fazia enquanto fazia. Apenas trabalhava, e de vez em quando me observava com aquela calma característica. Uma calma que comecei a interpretar
talvez equivocadamente, como um sinal de aprovação. A primeira manifestação aconteceu antes do que eu esperava. Na verdade, o próprio Celestino já havia me dito que aquilo que ele havia preparado tinha muita força. Na terceira semana, Marcos perdeu um sócio importante. Não foi de forma dramática, nem houve briga ou escândalo. O homem simplesmente decidiu seguir por outro caminho e foi embora. Para Marcos, aquilo representou um golpe significativo, porque esse sócio fazia parte de tudo o que eu havia construído e que ele tinha levado consigo. Sem esse apoio, o que restava do negócio diminuiu consideravelmente. No mês seguinte, ele perdeu outro sócio. Depois começaram os problemas financeiros. Dinheiros que ele acreditava estarem garantidos simplesmente deixaram de estar por motivos que ninguém conseguiu explicar claramente. Portas começaram a se fechar sem motivo aparente. Pessoas deixaram de responder às mensagens e ligações. Eu soube de tudo isso porque ainda tinha alguns contatos em certos lugares. Não porque estivesse acompanhando a vida dele, isso não me importava nem um pouco, mas porque no meio em que nos movíamos, as notícias circulavam rápido e, inevitavelmente, eu acabava ouvindo. O que ouvi nos meses seguintes foi a história de um homem que havia saído por cima, levando tudo, mas que de alguma forma não conseguia manter nada do que possuía. Tudo em que tocava escapava igual areia por entre os dedos. As pessoas que haviam caminhado ao lado dele começaram a se afastar, porque ninguém quer permanecer perto de alguém que está afundando. Naquele meio, o fracasso é contagioso, e todos sabem disso. No sexto mês, Marcos havia chegado exatamente à posição em que eu o conheci anos antes. Era muito parecida com aquela em que eu mesmo fiquei depois que ele me abandonou. A diferença é que eu consegui sair daquela situação. Marcos não conseguiu. O que aconteceu com ele depois disso não vou detalhar, porque não é necessário e, francamente, não tenho interesse em gastar mais palavras com ele do que já gastei. O que realmente importa é que aquilo que precisava acontecer, aconteceu. E aconteceu com uma velocidade e uma constância que não encontram uma explicação comum. Quando contei a Celestino tudo o que estava acontecendo, ele apenas sorriu, como se fosse exatamente o que esperava. Ao final do ano seguinte, eu já havia recuperado a maior parte de tudo o que tinha perdido. Não exatamente da mesma forma, porque nada volta a ser exatamente como era, mas tudo havia sido reorganizado, reconstruído e, em alguns aspectos, estava até melhor do que antes. A experiência me ensinou quais partes daquilo que eu possuía eram realmente sólidas e quais dependiam de coisas que jamais deveriam depender de outras pessoas. Eu havia recuperado meus contatos, minha posição e principalmente minha reputação, que naquele meio era a coisa mais difícil de reconquistar. No meu caso, ela nunca chegou a ser destruída, porque aqueles que sabiam de toda a história também sabiam como tudo havia terminado. E isso diz muito mais sobre uma pessoa do que qualquer período de prosperidade. Então Celestino cobrou aquilo que havíamos combinado, além de um valor extra que surgiu durante o processo. Eu paguei sem reclamar, porque era o que correspondia. O que paguei além do dinheiro não vou mencionar diretamente. Não porque eu tenha vergonha, mas porque existem coisas que, quando são ditas em voz alta, se tornam mais reais do que gostaríamos que fossem. E eu prefiro manter certas coisas exatamente onde estão. O que posso dizer é que Celestino tinha razão em seus 3 avisos. Eu os ouvi apenas pela metade, exatamente como ele provavelmente imaginava que aconteceria. O segundo aviso, aquele sobre o preço que vai muito além do dinheiro e que chega sem qualquer aviso, acabou sendo muito mais preciso do que eu imaginei quando o escutei. Hoje em dia percebo coisas que antes não percebia. São detalhes pequenos, nada dramático, do tipo que qualquer pessoa poderia explicar de outras maneiras, e sinceramente gostaria de explicá-los dessa forma. Mas eu prefiro não fazer isso. Prefiro saber exatamente com o que estou lidando.